Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 11. Arrependimento. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Jonas 3:5. Deus usou apenas 5 palavras para instigar uma nação inteira. Deu àquela cidade 40 dias de graça. O povo se humilhou e se rendeu a Deus e sua palavra. A despeito de todos os pecados que os homens possam cometer, a palavra de Deus é poderosa e gera lindos frutos, mesmo diante das pessoas mais perversas e cruéis que possam existir. Os ninivitas creram em Deus. Não foram os argumentos do profeta, foi o poder da verdade de Deus que tocou o coração daquelas pessoas. Aqui podemos ver Nínive, uma grande cidade com todo o seu orgulho, de modo repentino, caindo em um estado de profundo arrependimento e humilhação. Este grande avivamento que marcou a história dos ninivitas se deu em todos os níveis, desde os maiores habitantes até os menores. Estudiosos afirmam que não há paralelos na história que se compare ao jejum e ao arrependimento de Nínive. Todo este grandioso mover de Deus aconteceu em virtude da pregação de um homem, o profeta Jonas. Philips escreve: reavivamentos começam com o arrependimento e a renovação da fé da igreja, assim como o arrependimento de Nínive começou com a contrição e a renovação espiritual de Jonas. O evangelho sempre produzirá grandes resultados, uma vez que os atos poderosos de Deus estão por toda a humanidade. A reação dos ninivitas foi no mínimo surpreendente. Não há nenhum registro na narrativa bíblica de violência ou de indiferença. Eles se arrependem profundamente e demonstram uma clara tristeza por causa do pecado. Observe o texto. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Jonas 3:5. Onde não há sinais de arrependimento, se vê apenas justificativas. As pessoas apenas lamentam o fato de terem sido pegas. Já o arrependimento genuíno lamenta o pecado em si. O verdadeiro penitente persegue os pecados com santa malícia para destruí-los. Ele procura a morte deles, como Sansão foi vingado sobre os filisteus por causa dos seus 2 olhos. As evidências no arrependimento dos ninivitas estão claras nas Escrituras. No início, eles proclamam um jejum, que era uma clara demonstração de penitência. Segundo, eles demonstram um claro arrependimento, se vestindo de pano de saco, desde o maior até o menor, que da mesma forma simbolizava luto e humilhação. E em terceiro, o rei de Nínive serviu de exemplo para que todos os seus súditos pudessem também crer na pregação de Jonas. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Jonas 3:6. Despir-se de suas roupas ricas e caras, trocá-las por pano de saco e então sentar-se sobre cinzas era a manifestação pública mais evidente de humilhação. Palmer escreve: assim como um golpe inesperado, a palavra de Jonas atingiu o coração do rei. A verdade de Deus contém em si o poder de traspassar toda a racionalidade humana. Falando sobre os resultados da conversão, Hernandes Dias Lopes afirma: a conversão produz verdadeira mudança. O homem vem a Cristo como está, mas não permanece como está. Encontro com Cristo implica necessariamente imediata transformação. É impossível converter-se a Cristo e ainda permanecer no pecado. Não poderíamos deixar de frisar que toda transformação acontece no coração. As manifestações exteriores produzidas pelos ninivitas foram apenas o resultado do que já havia ocorrido no coração. Jesus Cristo advertiu severamente todos aqueles que querem se manifestar publicamente, mas de forma hipócrita. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não terei recompensa de vosso Pai que está no céu. Mateus 6:1.
Todas as ações do nosso coração que forem motivadas por atos falsos irão provocar nada mais do que a ira de Deus. O arrependimento dos ninivitas gerou uma profunda mudança de pensamentos e de vida. O arrependimento resultou no abandono de suas práticas mundanas. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Jonas 3:8. Os ninivitas, que até aqui eram um povo violento e sanguinário, tomam a firme decisão de mudar radicalmente. A verdadeira conversão é isto: um abandono completo de toda prática pecaminosa que desagrada a Deus. Outras conversões, como o exemplo de Zaqueu e o carcereiro de Filipos, são prova viva do que Deus é capaz de fazer. Onde o pecado não é abandonado, não há evidência de conversão. Onde não há evidência de santificação, não há prova de conversão. O conhecimento acerca da graça salvadora que temos é muito maior que as informações que os ninivitas tinham acerca do Deus que havia criado todas as coisas. Entretanto, eles entenderam o bastante para se arrependerem sinceramente. De certa forma, a nossa responsabilidade aumenta, já que somos a geração eleita de Deus. Não há por que nos escondermos atrás de nossos próprios pecados, já que sabemos que o nosso Deus é fiel e altamente justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Os ninivitas demonstraram genuína humildade. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira de modo que não morramos. Jonas 3:9. Deus é 100% santo. Deus não tem obrigação nenhuma de ser misericordioso. No entanto, Ele nos agracia com muito mais do que merecemos. Deus não destruiu uma cidade inteira porque houve sincero arrependimento. Eles reconheceram que não tinham nada a exigir de Deus, apenas suplicar. Toda pessoa verdadeiramente convertida é revestida de humildade, não de arrogância. Os ninivitas acreditaram que Deus poderia ter misericórdia deles, caso renunciassem ao pecado. Essa esperança foi essencial para a mudança de seus corações. O arrependimento verdadeiro nunca se baseia apenas na lei de Deus, mas também na esperança do Evangelho. Foi justamente a esperança dos ninivitas na salvação de Deus que gerou todo aquele arrependimento. Como os ninivitas puderam perceber de modo tão perceptível a misericórdia de Deus? Ora, a própria mensagem de advertência de Jonas em si já continha uma oferta de misericórdia. O indivíduo que deixa de pagar a fatura do seu cartão de crédito, com certeza receberá uma carta de advertência, avisando que caso ele não pague a fatura, seu nome será incluído no serviço de proteção ao crédito. A advertência em si é um aviso claro de que todas as consequências advindas da inadimplência. Os ninivitas logo abraçaram a oferta de esperança, uma vez que a advertência foi anunciada pelo profeta Jonas. Deus é misericordioso em nos advertir, já que sempre tem a intenção de nos perdoar. Esta é uma mensagem robusta em toda a Escritura. O mesmo Deus que declara que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, evidentemente é o mesmo que nos oferece o dom gratuito de Deus por meio de Cristo Jesus. Romanos 6:23. De modo que o arrependimento, assim como a salvação, ocorre por meio da graça mediante a fé no poder do Espírito Santo. O arrependimento é necessário. É por meio dele que as maiores bênçãos de Deus passam a fazer parte de nossas vidas. Já que temos uma vida transformada pelo poder do Evangelho, resta-nos a missão de sermos agentes de Deus no mundo. Fica mais fácil entender porque o rei de Nínive imediatamente se humilhou diante de Deus. A lição que temos desta maravilhosa narrativa bíblica é que todos aqueles que estão em posições de liderança, seja na igreja ou em nossa sociedade, estão diante da missão de serem agentes de Deus no processo de transformação que só a pregação do Evangelho é capaz de produzir. Ao se referir a líderes cristãos que só sabem explorar o povo, dando a ele mais palha do que o alimento sólido da palavra de Deus, Charles Spurgeon asseverou:
O maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. O rei de Nínive, que era um líder pagão, se dobrou diante da poderosa pregação de Jonas. E nesta perspectiva, Fílipos escreve: ao servir como exemplo de contrição humilde, levantando-se de seu trono, despindo-se sobre as cinzas, o rei de Nínive prestou o melhor serviço ao bem-estar de seu povo. Que nós busquemos líderes desse tipo para nós mesmos, implorando a Deus que ele os providencie. Deus viu o arrependimento dos ninivitas e voltou atrás no seu decreto de julgamento. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Jonas 3:10. Deus não é apenas aquele que vê o que dizemos, ele também vê o que fazemos. Deus não estava interessado em sacrifícios de animais ou no modo como eles se vestiam. Aliás, todas estas coisas aqui são secundárias. Os ninivitas tiveram seus corações convertidos e foi exatamente isso que Deus viu. Não é a mesma atitude que Deus deseja ver em cada um de nós? Apenas ir à igreja não é o suficiente, nem muito menos entregar parte do nosso dinheiro ou até mesmo sermos conhecedores de teologia. Nada disso impressiona o nosso Deus. Estas coisas são importantes, contudo elas não são condição fundamental. Deus espera ver conversão sincera em nossos corações. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. A fé dos ninivitas produziu obras. Palmer afirma: não importa qual seja a história do homem, se ele fugiu de Deus ou se brutalizou pessoas, ele pode encontrar a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus se arrepende como o homem se arrepende? É claro que não. Segundo Exaltino Filho, o que temos aqui é uma antropopatia, ou seja, a atribuição de sentimento humano a Deus. A frase Deus se arrependeu do mal que tinha dito pode ser mais bem traduzida por Deus se compadeceu, ou seja, mudou seu curso de ação. O que Deus faria com a cidade de Nínive era destruí-la, caso eles não se arrependessem. Assim, o que parece arrependimento do ponto de vista humano, do ponto de vista de Deus, foi simplesmente resposta à mudança do coração humano. Conforme afirma Hernandes Dias Lopes, a relação que Deus tem com o homem é bilateral. Quando o homem se arrepende do seu mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece misericórdia. O mesmo Deus que vê o pecado também vê o arrependimento. Ele não despreza um coração quebrantado. Onde há sinal de arrependimento, há oferta de perdão. Onde as pessoas choram por seus próprios pecados, se ouve uma canção de salvação. Jonas pode ser muito bem rotulado como um profeta insensível, mas Deus não. Deus se alegra com o arrependimento. O amor de Deus não está circunscrito a uma nação. Deus ama o mundo inteiro e estende a ele sua graça. Os ninivitas tiveram duas escolhas claras: ou rejeitavam a mensagem de Deus por intermédio de Jonas e então seriam completamente destruídos, ou eles poderiam aceitar a mensagem de graça e se arrependerem de todo o coração. Eles escolheram se arrepender e Deus os salvou poderosamente. A pergunta então é a seguinte: foi Deus ou os ninivitas que mudaram? O texto é claro em afirmar que foram os ninivitas que mudaram. Deus salva o pecador todas as vezes que este se volta para ele. Segundo Richard, quando dizem que Deus muda de opinião, vemos tudo da perspectiva humana. Nós temos a impressão de que ocorreu uma mudança em Deus, mas o que realmente mudou é a nossa conduta humana. A grande bênção da qual podemos desfrutar é que, pelo fato de Deus ser imutável, é que somos encorajados a nos arrepender. Não há em Deus nenhuma alteração. Ele se compadece dos corações arrependidos por ser este Deus maravilhoso. O mundo em que vivemos precisa ouvir a mensagem do Evangelho. A história de Jonas é fantástica, porém mais fantástica ainda é a de Jesus. Deus é imutável e julgará toda a humanidade. O salário para os pecados que cometemos é a morte. A boa notícia é que Deus enviou seu próprio Filho para tomar sobre si os pecados daqueles que creem nele. Esta é a mensagem que a igreja precisa pregar, que eu e você precisamos pregar. O ministério de Jonas nos serve de exemplo neste sentido.
assim como a reação dos ninivitas frente ao iminente julgamento. Onde há arrependimento, há uma oferta de salvação. Jesus Cristo oferece perdão a todos os que nele creem. Jesus Cristo lhe diz: quem quiser, venha a mim. Não importa o que você tenha feito, há esperança para você. Você se considera um verdadeiro cristão? A verdadeira conversão produz mudança. Se você tem o hábito de dizer que é cristão, logo as pessoas devem perceber que o seu coração é transformado. Quem se converte a Cristo não permanece no pecado. Não é a hora de você abandonar certas práticas que em si são pecaminosas e clamar a Deus para que renove sua alma. Onde há arrependimento, há uma oferta de salvação.